Bom dia, pessoal. Eu gostaria de mostrar a vocês como é que eu alimento o fermento para fazer meus pães. Mas primeiro eu quero apresentar a vocês aqui o meu fermento. Esse é o fermento que eu criei. Ele fez 1 ano em agosto, né? Agora em agosto, fez 1 ano de criado. E ele fica na geladeira dormindo. E toda vez que eu vou fazer um pão, eu alimento o meu fermento. Eu tenho mais 2 potinhos desse, porque eu gosto de guardar, né, para não perder. E para você ver como ele tá bem ativo, apesar de estar dormindo. Ele foi alimentado no dia 11 de agosto. Eu botei ele na geladeira e ele tá bem ativo. Eu alimento de 2 formas o meu fermento. Para fazer pão, eu alimento numa proporção, que eu vou explicar a vocês. E para guardar na geladeira, para ele não morrer, eu alimento em outra proporção, né? Então eu vou mostrar a vocês agora. Estou de máscara por causa da pandemia, né? Para não ficar falando em cima do fermento. E eu vou mostrar para vocês agora como eu alimento o fermento para fazer o pão, né? A proporção. Então aqui eu tenho a balança, né? Tá aqui a balança, como vocês podem ver. Eu uso um pote, certo? Vou ligar aqui a balança e ela fica zerada, né? Aí eu abro o meu fermento, que tá, ó, bem bonito. E boto, por exemplo, se eu quero fazer um pão grande ou mais de um pão, eu boto sempre um pouco mais a proporção do fermento. Normalmente eu alimento o fermento com 100 gramas de fermento. 100 gramas de fermento. Vou botar mais um pouquinho. Então eu tenho 100 gramas de fermento. 100 gramas de fermento. E eu vou colocar 100 gramas de água. Por quê? Porque quando eu alimento o fermento para fazer pão, eu alimento na proporção 1, 1, 1. Que é uma de isca, que é a isca do meu fermento. Uma proporção de isca, 100 gramas. Uma de água, 100 gramas de água. Passou um pouquinho, a gente tira. Bom, eu botei a isca, né, do meu fermento, 100 gramas, 100 gramas de água. Eu vou dar uma mexidinha para dissolver. E vou pôr 100 gramas de farinha. Então, primeiro você bota a isca, depois você bota a água, mexe, dissolve. Depois você bota a farinha. E depois que você bota a farinha,
você põe um plástico filme. Você põe um plástico filme. Faz um furinho. Um palito. E anota com uma canetinha o horário que você está fazendo o fermento. No caso, às 10h25. E você também marca aqui no vidro onde está o seu fermento, para ver o quanto ele vai crescer. Bom, esse fermento eu faço nessa proporção um de isca, um de água e um de farinha para fazer pão. É assim que eu trabalho para fazer pão, certo? Aí eu coloco ele aqui no cantinho, depois eu vou guardar ele cobertinho para ele ficar no escuro. Bom, e agora eu vou alimentar o meu fermento para guardar na geladeira, certo? Então, eu vou ligar aqui. Para guardar na geladeira, para fazer um outro pão, para trabalhar um outro dia, o que é que eu faço? Eu faço menos quantidade. Por exemplo, 80, 85, e vocês viram, né, como é que estava o pote. Por quê? Porque eu deixo ele crescendo também junto com o fermento que eu vou fazer pão. Então aqui eu tenho 80. Essa vasilha aqui eu vou lavar e depois eu vou mostrar para vocês como eu boto o fermento assim. Qual é a espessura, né? A espessura do fermento que eu vou guardar aqui dentro. Não vou lavar aqui agora, porque vai demorar, o vídeo vai ficar comprido. Mas eu vou lavar ela, eu raspo o restinho do fermento, ou guardo em um frasquinho pequeno para não perder, ou jogo fora, infelizmente. E aí eu vou fazer o fermento na espessura que eu guardo. Essa proporção é diferente para guardar. Eu usei uma de isca, vou usar uma de água e 2 de farinha. Por quê? Porque a farinha alimenta o meu fermento. E se ele vai ficar mais tempo na geladeira, esse fermento tinha 10 dias na geladeira. Se ele vai ficar mais tempo na geladeira, eu não vou fazer pão, eu não vou usar, eu não quero perder. Então, quanto mais farinha, eu descobri que quanto mais alimentado, mais ele fica conservado e eu não perco o meu fermento, né? Então, eu já botei aqui 80 de isca de fermento que estava na geladeira. Vou zerar 80 de água. Se ficar 81, 82, não tem problema não, viu, gente? Só ser 80. Quem tem prática já bota, né? Ficou 80 aqui. Eu vou mexer o meu fermento, dissolver nessa água. Vou dissolver. E depois dele bem dissolvidinho, eu vou colocar a farinha, que é na proporção 2. Zerei. Então, se eu botei 80 de fermento, né, de isca de fermento, 80 de água, eu vou botar 160 de farinha, certo?
Vou misturar aqui um pouco de colher ainda. Aqui eu mexo de colher ainda. E aí eu gosto de botar uma luva. Minha mão tá limpa, não é por causa da pandemia. Eu gosto de botar luva porque eu acho que pega menos na mão a massa, né, do fermento. Quando eu faço pão também, eu gosto de fazer com luva, porque acho que gruda menos com luva. E aí eu vou já misturar o meu fermento. Com a mão. Eu vou fazer uma bola com ele. E essa bola eu vou guardar naquela vasilhinha que ele fica na geladeira. É uma vasilha plástica. Eu não gosto muito de colocar na geladeira com vasilha de vidro, não. Porque uma vez eu fui tirar meu fermento da geladeira. Por isso que eu tenho mais de um. E o vidro quebrou. Essa é a proporção que eu uso. 1, 2, 2, para ele ficar bem, ó, alimentado. Fica bem durinho. O para fazer pão, né? A alimentação que eu fiz para fazer pão, ela fica molinha. E a alimentação para eu guardar na geladeira, para conservar o meu fermento vivo. Vocês estão vendo, ó? Ele fica mais durinho. Eu vou lavar a vasilha. Depois eu mostro a vocês como é que eu boto ele dentro da vasilha. Volto já. Bom, pessoal, vasilhinha lavada. Tirei a marca da data. E agora eu vou pegar minha bolinha, que ficou aqui descansando. E vou botar dentro da vasilhinha aqui, do potinho. Só que eu não tampo com a tampa dele, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o fermento que eu alimentei para fazer o pão. Vou colocar um plástico filme e vou fazer os furinhos. Eu vou botando aqui por dentro, porque ele não gruda muito em plástico. Vou apertando assim. O pessoal gosta mais de vidro, mas para ele respirar um pouquinho, tá? Bom, como já tem o horário aqui eu só vou marcar aonde meu fermento ficou aqui e botar a data de hoje, 21/8. Então eu sei que esse fermento foi alimentado 21/8, certo? Agora eu coloco os dois fermentos. Eu tenho um cantinho aqui da cozinha, não sei se ali vocês estão vendo, certo? Então é isso, pessoal. Eu esqueci de falar um detalhe, porque como muita gente que tem
que está no meu Instagram, da Padoca da Sandroca, também está no meu Instagram, Sandra Rust. Então eu esqueci de me apresentar para as pessoas que só estão na Padoca da Sandroca. Então meu nome é Sandra Rust e eu faço pão com fermentação natural. Agora eu ensinei a vocês como alimenta o fermento. E no momento eu só vou ensinar a alimentar. Até porque também eu vendo o fermento, se alguém tiver interesse, eu vendo o fermento e aí a pessoa alimenta e faz seu próprio pão. Depois, em outro momento, eu vou fazer outro vídeo ensinando a fazer o pão. Tanto o pão de forma como o pão italiano, o pão de panela, o pão artesanal. Tchau, pessoal. É isso aí.